Alô, pessoal, muito boa tarde a todos. Nós estamos aí na segunda-feira, dia 3 de maio de 2021, e aqui começa mais uma conversa nossa nestes 30 minutos de informação para você, internauta, que está nos acompanhando nesse trabalho que nós estamos realizando aqui, né, no interiorzão da Paraíba, e nos comprometemos, a partir das 3 horas da tarde, claro, segunda, terças, quartas e sextas, estarmos aqui com 30 minutos de informação com Odilon Almeida. Agradecer às inúmeras pessoas que estão nos acompanhando agora, estão nos vendo. O nosso muito obrigado a essa gama de amigos. Nós estamos, obviamente, fazendo um trabalho extremamente diferente daquilo que fazemos no rádio. E, claro, esse objetivo nosso, esse nosso desejo, é de justamente propagar um pouco das nossas notícias, do que é nosso, e de forma, em mais um diálogo, em mais uma conversa, do que propriamente aquela coisa padrão, como eu já tenho dito aqui nesse nosso encontro, que foi na última sexta-feira, no último dia do mês de abril, e hoje, segunda-feira, início da semana, início do mês de maio, nós estamos juntos aqui neste 30 minutos de informação com Odilon Almeida. Procuramos levar para os nossos internautas as notícias da nossa região, alguma coisa de fora também, e outros assuntos importantes. Se você perceber algum som externo, é porque a gente está numa área livre e, obviamente, não nos furtamos de estar com as portas abertas e tal, tudo bem à vontade, até porque hoje, uma tarde de segunda-feira, o clima está agradabilíssimo, e por falar nisso, nós estamos aí com 27 graus, chuva leve na nossa região, ventos a 18 km por hora e velocidade a 20 km por hora. A umidade relativa do ar, 74% nesta nossa espetacular e maravilhosa segunda-feira, onde nós estamos aqui nos encontrando no Atualizando as Notícias desta maravilhosa segunda-feira. Usando um sistema novo de transmissão, eu fiz questão, até porque, na realidade, nós estamos testando alguns aplicativos para que possamos, assim, ter uma qualidade melhor, né, para levar para você esse nosso encontro todos os dias, sempre às 3 da tarde. Faltam aí 13 minutos para as 3, mas a gente já começou o nosso encontro aqui para justamente ter noção dos ajustes aqui dos nossos equipamentos. Até porque tudo é muito prático hoje, tudo é muito simples, não há necessidade de uma estrutura de TV hoje para que a gente possa dialogar, para que a gente possa mostrar aquilo que nós estamos pretendendo levar a título de informação para as pessoas que estão sempre a nos acompanhar. Um abraço para todos, uma ótima tarde de segunda-feira, um bom início de semana aí para todo mundo. Eu estou usando um programa diferente, inclusive eu vou ver se eu consigo agora levar imagens para vocês de um dos momentos onde o Roberto Jefferson, ele que já foi deputado e tal, e está defendendo profundamente Bolsonaro, onde no dia 1º de maio aconteceu vários eventos, né, vários encontros pelo Brasil afora, e muita gente foi às ruas e tal,
e foi homenagear o Dia do Trabalho, e alguns partidários também de Bolsonaro entraram em cena nas grandes cidades, e o Roberto Jefferson, no momento em que ele fazia um discurso, os seguranças o alertaram de que algo de errado iria acontecer e ele estava correndo perigo de vida, né? Então vou ver se eu consigo agora, através dessa live, levar o momento em que ele está no meio do público, é protegido pelos seguranças e entra num carro. Eu vou ver se consigo fazer isso agora, para que vocês tenham noção do que aconteceu, né? A gente vai ver. Pronto, esse é o momento aí, esse é o momento onde o pessoal da Polícia Militar também cerca o Roberto Jefferson, onde ele passou por maus lençóis e foi tirado às pressas de um evento. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui. Ok, vamos lá, vamos ver o vídeo. Vamos ver se a gente consegue. Ok, a imagem está simplesmente muito lenta, mas eu vou ver se consigo colocar aqui. Aí. Contigo, presidente! Tamo junto! Tamo junto! Vai com Deus! Esse é guerreiro! Isso é guerreiro! Esse tem valor! O pior tem valor! Tamo junto! Bom, esse aí é o momento onde Roberto Jefferson, ele simplesmente é protegido pelos seguranças porque estava sendo ameaçado de morte, né? E aproveitando esse gancho desse momento terrível aí, essa notícia, né? Inclusive ele colocou um áudio e se espalhou nas redes sociais e estava sendo ameaçado e tudo mais. Hoje nós entramos num sistema, num ritmo em que a política do passado, ela se limitava muito às cidades pequenas e havia uma disputa muito grande, partidária, daqueles velhos coronéis, os senhores feudais, enfim. Aconteceu muito isso no passado nessas pequenas cidades do interior. E hoje isso se espalhou de tal maneira que nós estamos vivendo isso a ritmo de Brasil, a nível nacional. Porque há muitos partidários da oposição e muitos partidários da situação, né? E no meio desse tiroteio há muitas farpas, muitas discussões. Só que no interior, na época dos coronéis, aquela política acirrada, existia a estrutura de uma cidade pequena e que 3 ou 4 partidários, né, eles discutiam e trocavam farpas, enfim, acontecia muito isso. Só que hoje está a nível nacional. Essa concentração em Brasília trouxe muitas discussões, muitas confusões, né? Onde pessoas aliadas ao partido do PT puseram o celular na mão e foram fazer entrevistas e perguntas a alguns partidários de Bolsonaro, e virou confusão e discussões, e pessoas ficaram a mercê de serem agredidas e tal. Entre outras coisas que aconteceram e, obviamente, muito, mas muito mesmo, a imprensa não mostrou. Então, vendo isso, a gente percebe que aquela velha prática do interior, ela partiu para as cidades grandes. As pessoas estão fortemente armadas, né? Porque o Roberto Jefferson, nessa cena aí, tiveram informações, o grupo de segurança dele obteve informações
que ele estaria sendo ameaçado de morte por um grupo, uma facção criminosa, enfim. Isso nos deixa apreensivo, porque imagine se a briga pelas drogas, as discussões pelas drogas, elas são extremamente cheias de mortes e de rame-rame, disse-me disse, inocentes morrem, enfim. O que a gente pode perceber de tudo isso é que uma das coisas extremamente preocupantes é que as facções se posicionando partidariamente para qualquer candidato vai virar uma guerra, e uma guerra que serão ceifadas vidas inocentes, de pessoas que não têm nada a ver, de pessoas porque fazem um discurso, pessoas porque defendem e simpatizam, né, com aquele candidato e com aquele outro, enfim. O que nós vemos e nos assusta diariamente é esse tipo de comportamento, esse tipo de discussão que traz aí uma preocupação grande, né? Porque como não bastasse o sofrimento do cidadão, né, que está a perigo, está realmente assustado com o que nós vemos no cotidiano, e essa guerra política, né? Essa coisa extremamente perturbadora, né? Que nos tira o sono até. Então nós temos que buscar e brigar por coisas que na realidade venham surtir efeito. Essa ida, essa movimentação dos cidadãos, as avenidas, os grandes centros, parabenizar aí, sem dúvida nenhuma, o trabalho realizado pelo governo em fazer com que os cidadãos vão às ruas e o elogiem, o parabenizem numa data tão importante. Excelente. Mas bem que nós, brasileiros, poderíamos ter ido às ruas e, claro, né, discutirmos um tema e defendermos um tema, como, por exemplo, a situação dos combustíveis, né, que são extremamente assustadora, a gasolina, o diesel e o álcool com preços estratosféricos, onde nós estamos aí apanhando muito por causa dessa situação. Eu fico aqui pensando comigo que todas as vezes que nós saíssemos às ruas e pudéssemos também discutir e claro, ver o quanto é importante defender algo importante para nós e para os outros, seria de fundamental importância, seria de suma importância, né? Discussões que viessem trazer resultados para nós e para os outros. Mas não, nós fomos às ruas, quer dizer, o brasileiro foi às ruas simplesmente só para valorizar e enaltecer o governo que aí está. Claro que nós não somos contra, não estamos aqui fazendo campanha ou defendendo algo assim que venha trazer benefícios para os futuros candidatos a presidente pelo Brasil. Mas o que a gente está defendendo aqui é justamente algo assim que possa trazer resultados para nós, simples mortais, que vivemos o cotidiano, a gasolina estratosfericamente bombando, né? O feijão, o arroz, né? O macarrão, a carne, por exemplo, carne está muito caro. Nós poderíamos também colocar uma faixa no evento
onde nós fomos às ruas e dizer que a carne estava pela hora da morte, ou está pela hora da morte, né? Porque imagine você, 1 quilo de carne de costela, por exemplo, que não tem tanta carne assim, já está dizendo, carne de costela, nós pagamos aí R$40, 38, R$40, 39, R$40, enfim. Então são coisas assim que nós não conseguimos absorver. Nós saímos às ruas, levantamos a bandeira, pedimos aí que o candidato ou o presidente tivesse realmente mais vontade de trabalhar pelo país, mais dedicação em trabalhar pelo país, seria interessante, não só para valorizá-lo, ele merece os elogios e tal de muitos partidários, até porque são realmente pessoas que estão sendo beneficiadas ou acham que o governo está beneficiando o país, enfim. São várias opiniões e uma dentro da outra e para variar tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente fala disso e bem verdade que torcemos que as coisas realmente tomem posicionamento, que as coisas tomem um tino, um ritmo, um caminho, né? Vendo isso a nível de Brasil, essa situação que nós estamos vivendo aí. Mas que nós não possamos abandonar esse desejo de exigir o que é nosso, de só valorizar o presidente, chamá-lo de mito, de uma pessoa extremamente assim popular e tal, que na realidade cria-se uma mídia em torno de tudo isso para que ele venha se destacar e ter a popularidade que tem. Porque imagine você, um político, sair de dentro de um carro blindado e ir para a cozinha de uma senhora, lavar um copo, lavar uma panela, lavar um prato, lavar um talher. Populariza-se muito, entrar numa mercearia, num boteco, tomar um refrigerante, conversar com um cidadão no meio da rua, ouvir algumas pessoas. Isso é muito interessante, é bonito. Mas no cômputo geral de toda essa situação, nós estamos sofrendo. Claro que há um atenuante importante nesse governo, que não há roubo, né? Que a gente vê que na realidade não tem algo assim que venha ser bombástico, né? Como aconteceu em governos passados. Tudo isso nos deixa extremamente felizes, porque para nós que vivíamos de palmo em palmo, né? Tendo a notícia de que a Polícia Federal estava na casa de um ministro, estava na casa de uma autoridade, o assessor do presidente foi preso e tal, o próprio ex-presidente foi preso e tal, ministros foram presos. Tudo isso traz assim um desânimo terrível para um país, né? E nós estamos passando por essa situação, vivenciando tudo isso e assustadoramente a dificuldade é justamente naquilo que mais nos maltrata, que é a condição de viver, de ir e vir, de comprar, de transporte, de tudo isso que o cidadão trabalhador precisa no cotidiano, no dia a dia. Agora, uma coisa extremamente interessante é que, vendo toda essa situação que nós estamos aí acompanhando, é que há uma expectativa de oportunidades das coisas melhorarem. Agora, tudo isso depende de diminuir mais a inflação, de haver mais oportunidade de emprego, de haver mais chances do cidadão poder ir e vir sem tanta violência, que isso é o que nos assusta também. Então tem N coisas que, claro, nos perturbam e que isso ainda não foi arrumado de uma forma de pelo menos ir amenizando e pelo menos diminuindo toda essa situação, todo esse problema que o brasileiro vive,
que o brasileiro está compartilhando. Como se não bastasse, nós temos aí uma doença que ceifou de mais de 400 mil pessoas, né? Ceifou a vida de mais de 400 mil pessoas e tende a piorar, né? Tende a complicar cada vez mais. Então são assuntos iguais a esses que a gente aborda aqui e que a gente realmente destaca no nosso encontro aqui nos 30 minutos, nesses 30 minutos que a gente dialoga com os nossos internautas. Tiramos esse tempo para justamente dialogar e abordar algumas situações do cotidiano, né, para colocarmos em vista tudo isso que nós estamos vivendo. Obviamente que esse nosso trabalho, esse desejo de estar mais tempo com você, né, estar mais tempo dialogando aqui nas redes sociais, é para que nós possamos realmente destacar a nossa região. Tá? E por falar na nossa região, não só falarmos da região, claro, mas de tudo aquilo que está sendo discutido nas mídias, nas redes sociais. Nossa região está aí vivendo um momento extremamente feliz, né, devido às chuvas caídas na região. Não caíram chuvas assim de trazer perspectivas maiores, mas de pelo menos amenizar a situação que nós estamos vivendo aqui na nossa região. Sempre, né, passamos por dificuldade devido às águas, às chuvas, que não enchem as barragens, que não traz aí um resultado satisfatório. Mas o que eu tenho visto é que essa situação da chuva na nossa região está caindo gradativamente para favorecer o homem do campo, mas os dias de sol também, né? Hoje pela manhã amanheceu um pouco nublado, de repente o sol voltou e trouxe aí uma manhã de sol bonita. Já estamos à tarde aqui e essa mudança climática, né? O sol aparece, depois vem um tempo nublado, esconde um pouco o sol, as nuvens e tal, aí cai uma chuvinha, o clima fica agradável e fica, sem dúvidas nenhuma, bom até mesmo para o cotidiano, para caminhar, para ir ao trabalho, para ir às compras. E há essas mudanças climáticas que nós estamos vivendo, elas realmente tendem vamos dizer, a aumentar um pouco mais. Tende a aumentar um pouco mais, porque o mês de junho ainda está um pouco distante, né? E por falar nisso, se nós tivéssemos com tudo liberado, né, ou nada disso tivesse acontecido com essa pandemia, nós teríamos aí um São João extremamente maravilhoso, né? Um São João extremamente movimentado, principalmente para o lado turístico, né? Para a nossa região aqui Nordeste. Destacar aqui, nesse nosso diálogo hoje, o município de Araruna, Pedra da Boca, uma mídia muito grande, realizada por parte daquela região. E interessante que tem os dois municípios, que é Araruna e também Pacifica, que destaca a Pedra da Boca para os dois estados, tanto para o Rio Grande do Norte quanto para o estado da Paraíba e para o Nordeste de uma forma geral. Isso é muito importante, né? E o interessante dessa situação de divulgação na área turística é que
muitas pessoas fazem investimentos, muitos comerciantes na área hoteleira, e que oferece essa oportunidade para quem vir conhecer não só o movimento turístico naquela região de Araruna e Pacifica, que é muito bonito, o relevo, a estrutura, né, a geografia e tal, a Pedra da Boca em si gigante, aquela estrutura monumental que a natureza colocou naquela região, tem ainda a comida e a receptividade de um povo extremamente feliz, né? Porque aquela região ali é muito, mas muito mesmo, bonita e de um povo receptivo. Além do que a gente comentou aqui semana passada, da comida típica, né? Que é maravilhosa para quem visita e conhece a cidade de Araruna, no interior da Paraíba, na divisa com o Rio Norte. São duas cidades que estão crescendo com a estrutura do turismo e que traz aí um investimento muito grande. Aproveitando alertar aqui e colocar nesse meu comentário sobre o que as outras cidades também ganham, né, em passagem com o turista visitando bananeiras, visitando